Mas é importante nós darmos uma olhada para esse Romanos 5,12, porque a Bíblia diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, que bênção poder começar o ano na Tua igreja. Que bênção. Abençoe, ó Deus, a perseverança deste povo. Nós estamos vivendo um tempo em que seria muito fácil encontrar agora bares lotados, gente bebendo, gente usando droga para todo lado, gente se prostituindo pelas praias da vida. Mas nós estamos aqui, buscando a direção do Senhor, porque entendemos que sem Ti não podemos fazer nada. E precisamos da Tua direção, da Tua ajuda, para que possamos lograr êxito durante mais um ano na fé. E que, a começar, ó Deus, deste tempo precioso com a Tua palavra aqui, Tu realizes uma grande obra espiritual na nossa vida neste ano. Nós possamos crescer muito, possamos ser usados pelo Senhor muito, e que possamos ser objeto do respaldo da Tua glória durante a nossa vida, nossa caminhada. Estejas trabalhando em nosso coração, esse é o nosso desejo, purificando o nosso interior, porque dessa forma melhoraremos as relações, estaremos bem com o Senhor, caminharemos em paz, teremos mais alegria. Uses, ó Deus, a palavra de hoje para purificar um pouco mais a nossa vida espiritual. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós aprendemos bastante aí sobre essa questão na semana passada, do que o pecado ele pode fazer sobre nós. Paulo está muito preocupado com isso em Romanos 5, e nós estamos levando em conta considerações sobre o pecado. Estamos analisando o pecado com o apóstolo Paulo. E Romanos capítulo 5, versículo 12, o texto vai nos mostrar de uma maneira muito clara que todos nós somos pecadores. Essa é a lição que nós começamos a estudar na semana passada. E o que me chama a atenção aqui é que essa doutrina do pecado, muito clara nos estudos do apóstolo Paulo, ela recebe muita atenção, ela não recebe atenção à toa. Estamos com um terreno cheio de entulho para poder limpar. Essa é a verdade, desde a nossa conversão. Pastor, começamos a perceber isso quando? Provavelmente antes da nossa conversão. Porque se nós acreditamos numa graça que vai se revelando, que vai nos mostrando as verdades sobre nós mesmos, as verdades sobre nossa realidade diante de Deus, nós também temos que acreditar que começamos a enxergar antes mesmo de nos convertermos. Por que nós nos convertemos? Por que decidimos andar com Deus? Por que você está aqui hoje, em pleno 1º de janeiro? Eu não acredito que seja simplesmente por causa do churrasco que nós teremos depois. Eu acredito que você, como eu, tenha se levantado hoje de manhã. Se você não é alguém obrigado a estar aqui, pelo seu pai ou por sua mãe, eu tenho esse negócio também, né? Se você tem essa tranquilidade, essa liberdade de levantar por si só, e veio, você deve estar buscando algum tipo de crescimento, algum tipo de maturidade, alguma coisa que você possa desenvolver para o seu Senhor. E diante desse matagal do seu quintal, Paulo começa a nos ensinar algumas coisas interessantes. Pecado na Bíblia, doutrina da hamartologia, hamartos, essa palavra que geralmente no grego é traduzida como pecado ou hamartia. Já falei para vocês que o grego é parecido com o taubatiano, com a fala taubatiana, né? E tem esse ti. A gente não tem esse ti no Rio de Janeiro, ele não tem isso. Mas o grego tem, hamartia. Taubatiano o negócio.
Eu andei estudando as etimologias de vocês, deve ser o grego, gente, deve ser. Então, é legal aqui, né? Esse cantinho aqui está bonitinho, né? A gente não fala assim, a gente fala esse cantinho está bonitinho, é diferente. Essa palavra hamartia, pecado, ela é a tradução de termos do Velho Testamento, do hebraico, e ela demonstra algumas questões para que nós possamos entender um pouco do que é pecado, porque entender mesmo o que é pecado, fechar a questão, é muito difícil na Bíblia. Nós temos descrições para o pecado. Por exemplo, pecado na Bíblia é errar o alvo, é deixar de fazer aquilo que deveria fazer. Só que a gente começa a estudar teologia e a gente vai perceber na Bíblia que não é só deixar de fazer aquilo que você tem que fazer, mas também não fazer aquilo que você deveria fazer também é pecado. Então, aliás, desculpe, eu não erro só quando eu faço aquilo que não devo. Eu também erro quando deixo de fazer aquilo que deveria. Entende a diferença? Porque quando eu sei que é pecado e faço, eu estou pecando por comissão. Mas quando eu sei que eu deveria fazer e não faço, eu peco por omissão. Percebe como é que o terreno está bem pior do que a gente achava? Quando eu comecei a descobrir essas coisas, aí eu entendi a frase que Paulo vai usar nos próximos capítulos aí: miserável homem que sou, quem me livrará do pecado, desse pecado, dessa morte? Como é que acontece? Aí Paulo na frente vai dizer: não, fiquem tranquilos, graças a Deus, porque temos o Senhor, Jesus Cristo. Porque senão estaríamos perdidos mesmo. A gente vai falar muito sobre pecado esse ano. Deverei gastar 6 meses aí, entre final do capítulo 5, 6 e 7. E o tema desses 2 próximos capítulos é praticamente pecado. Você vê como é que Paulo dava atenção ao pecado. Quando você quer saber se um crente leva o negócio a sério, é só perceber como ele vê o pecado. De vez em quando senta alguém no meu gabinete chegando à igreja. Nós somos treinados, não precisa ter medo não, tá? Não precisa ter medo. Mas depois de 20 anos sentado num gabinete atendendo gente, lidando só com igreja, integralmente e de maneira passional, porque eu sou um apaixonado, deixar eu estou aqui todo dia. Você olha a pessoa com meia dúzia de palavras, você já traça o perfil. Isso é fácil da gente identificar. Dificilmente a gente se engana. É só o jeitão de sentar, o jeito de falar. E uma das coisas que a gente usa para detectar que tipo de crente está na frente da gente, chegando para a igreja, é a maneira com a qual ele vê o pecado. De que forma? Como é que ele encara o pecado? Isso é importante para nós. Como é que ele encara isso? Na Bíblia, atos são pecados. Atos pecaminosos, claro, pecado. Mas é muito mais do que isso. Porque Jesus vai ampliar a mente da gente com o Sermão da Montanha, dizendo que pecado não é só o que eu faço, o que penso também é pecado. Uma concepção muito diferente da dos fariseus, que entendiam o seguinte: se eu não pratico, eu não preciso me preocupar com o meu sentimento. Não estou praticando, não estou quebrando a lei. Aí vem Jesus e diz assim: no coração você quebra. Então a coisa é muito mais profunda do que simplesmente fazer alguma coisa. Porque eu posso estar chateado com a Flavinha, coisa que é muito difícil de acontecer, né? Flavinha é igual o Fluminense, faz mal a ninguém. Então, o Fluminense, Santos, fazem mal a ninguém. E aí, estou ali com a Flavinha, batendo um papo, chateado com a Flavinha, pensando até em homicídio. Mas eu posso estar por fora assim: não, querida, jamais. Você é uma pessoa muito querida, mas o meu coração pode estar cheio de ódio. E nós, não vou falar nós crentes não, nós seres humanos somos especialistas nisso.
Então, percebe como é que o pecado é muito mais do que simplesmente fazer? Seu coração pode estar cheio de ódio. Aí vem Jesus e diz assim: você já matou, você já é um assassino, você não precisa executar o crime, porque o crime já foi executado no seu coração. Na Bíblia, pecar é desobedecer a palavra de Deus ou as ordens de Deus. Na Bíblia, pecado é viver para si mesmo e não para a glória de Deus. E a gente tem que desmistificar essa frase, para a glória de Deus. O que é para a glória de Deus na Bíblia originalmente? Glória de Deus na Bíblia originalmente é para que o nome do rei seja exaltado. Não tem nada o que ver com chegar aqui e levantar a mão e dar glória a Deus na hora do culto. Nada a ver. É que naquela época, por isso que é bom você ver algumas séries, como por exemplo, Império Otomano. Para quem tem Netflix aí, é uma boa série para você ver, para que você possa entender como funcionava um reino nos tempos antigos. Você vai entender. Tudo no reino acontece para que o rei possa lograr êxito nos seus intentos, nas suas vontades, na expansão e sobrevivência do seu reino. Então, quando a Bíblia diz para a glória de Deus, você tem que imaginar isso. É para a glória do meu comandante. E o que é que o meu comandante quer que eu faça? O meu comandante agora quer que eu lave a cozinha depois do churrasco. Mas eu estou com preguiça, estou a fim de fazer isso. Não. Você não fez para a glória de Deus. Porque para a expansão do reino, para que o reino pudesse ter uma boa manutenção, para que o reino pudesse continuar acontecendo com vigor e com vitória, você tinha que ter cumprido a sua missão. Você não cumpriu a sua missão, você não viveu naquele momento para a glória do rei. E o reino perdeu, porque você não fez a sua parte. É isso que é viver para a glória de Deus. Eu não vivo para a glória de Deus simplesmente porque eu venho aqui no domingo, canto, levanto a mão, dou glória a Deus, está tudo certo. E digo aleluia. Isso não é viver para a glória de Deus, isso é adorar, é diferente. Viver para a glória de Deus é levantar todo dia, entender a missão que Deus deseja de você e sair para executar. Isso é viver para a glória de Deus. E quando eu não vivo para a glória de Deus, eu peco. Quando eu penso só nos meus interesses, nas minhas coisas, nas minhas vontades, Deus diz para você assim: vai lá e perdoa. Você diz: não, não vou. Você já não está trabalhando pela unidade do reino. Então você, naquele tempo ali, naquele momento, não está fazendo o que deveria para a glória de Deus. Entendeu? Olha o matinho crescendo nas suas costas. Lembra do terreno? Você acha que já venceu o perdão, que está tudo certo? Não, eu sou uma pessoa boa, eu não tenho ódio no coração, eu não tenho essas coisas. Aí quando você está tratando de uma outra coisa lá, de repente a falta de perdão começa a nascer ali nas suas costas de novo. Aí você tem que voltar lá, arrancar aquilo. Isso é vida espiritual. Mas se Deus diz: para agora, para o que você está fazendo aí, volta lá e resolve isso, você continua lá, você está trabalhando para si mesmo e não para o reino, percebe? Isso é pecado, você não está fazendo para a glória de Deus. Não, mas eu estou fazendo certo lá. Não adianta fazer certo lá se você está no lugar errado, onde o rei não deseja que você esteja. E é por isso que tem muita gente dentro da igreja, preste atenção nisso, trabalhando muito, mas estando em pecado, porque faz o que gosta, não faz o que o rei deseja, e o reino perde com isso. Você senta do lado de uma pessoa no ônibus, ou entra num carro junto com o Uber, e Deus fala assim: prega para ele. E você diz: ah, não. Eu tenho vergonha. E outra coisa, esse povo aqui é meio estranho. Vai que ele faça uma grosseria comigo? Estou a fim de passar por isso, não.
Porque tem taubatiano que rosna, né? Taubatiano é muito interessante, tem gente muito simpática. Eu acho que isso é em todo lugar, né? Mas Taubaté eu vi mais. Tem muita gente simpática, mas também tem muita gente que rosna, né? Bom dia. E aí, como é que o senhor está? Tudo bem? Um negócio estranho, assim. Então, eu acho que as pessoas têm mais medo de falar com as outras, né? Eu venho de uma cidade que, se você falar bom dia, a gente não fala bom dia, pelo contrário. Só está na fila do banco. Se você falar bom dia, a pessoa do seu lado dispara a falar que você não consegue mais parar a conversa. Porque carioca é assim. Bom dia, tudo bem com o senhor? Ô, bom dia, como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem? Você não é aquele pastor? Sim. Nossa, que bom que eu te encontrei, você poderia orar por mim? O cara que já quer que você ore na fila ali do banco mesmo. Entende? Então, um lado tem problema, do outro lado também tem problema. As pessoas ficam com receio de falar aqui, né? Vai que ele não está num dia bom, não esteja. Só que Deus mandou. Era a missão para executar naquele momento. Porque o reino depende disso. E você não executou. Então você jogou contra o reino. Naquele momento você pecou, percebe? Porque você não fez aquilo que deveria fazer para a glória de Deus. E só lembre, para você não andar por aí igual um maluco, sem noção, de que para ser da vontade de Deus tem que estar de acordo com as diretrizes de Deus. Porque o nosso coração é terrível. A gente pode achar que Deus está mandando a gente fazer uma coisa e não estar. Você tem que analisar, peraí, isso é bíblico? Isso está correto? A minha ação é corretamente saudável? Ela vai abençoar a minha igreja? Ela vai abençoar a minha família? Ou ela vai prejudicar pessoas? Entende? Para fazer isso eu quebro leis bíblicas. Porque se eu quebro leis bíblicas, como é que Deus se contradiz? Me mandando fazer uma coisa que eu vou quebrar um monte de lei bíblica no processo. Não tem como. Então, cuidado. Por isso que a gente tem que estudar, buscar informação, saber o que de fato Deus quereria, para que possamos realizar e possamos fazer. Uma das grandes realidades do pecado é a nossa relação com Adão. Nós já vimos isso com Paulo. Através de Adão, o pecado nos atingiu a todos. E aí a gente começa a analisar essas questões aqui. A tentativa de responder às questões complicadas, por exemplo, como que esse pecado chega até nós? É através da transmissão, a gente já nasce com uma alma inclinada, e aí, se a gente nasce com uma alma inclinada, como é que é isso? Deus cria cada alma, olha como é que o negócio é complicado. Porque se Deus cria cada alma, Ele não vai criar uma alma com pecado, concorda comigo não? Então, se antes de você lá, o espermatozoide lá perfurar o óvulo, antes disso acontecer, Deus já tem uma alma separadinha para você, e a hora que perfura Ele injeta, porque se injeta essa alma não tem pecado, ou pelo menos não deveria ter. Deus acabou de criá-la, percebe? Por isso que muitas vezes é complicado nós analisarmos essa situação, porque se Deus cria uma alma, e no caso de Jesus, Deus criou a alma de Jesus, então Jesus foi criado. Olha o problema. Bem, a maioria dos teólogos concorda com a ideia de que a alma, na verdade, ela é transferida de um ser humano para o outro. Mas não é que uma alma, preste atenção, é dividida. Não, eu tenho uma alma 100%. Aí meu filho vai nascer, 50% da minha alma passa para ele. Não. Com mais 50% da Bia, aí tem um ser humano. Não tem divisão. Não é que a minha alma é transferida, é a capacidade da vida surgir que é transferida. Que Deus tenha dado isso ao ser humano. Então, quando nasce, quando há uma fecundação, da mesma forma que os caracteres genéticos são transferidos, gerados e transferidos, também a alma acontece dessa forma. A alma também, ela tem a potencialidade de surgir pela transferência.
maioria dos teólogos defende essa ideia, que é a ideia da transmissão da alma. Bem, a partir do momento que essa transferência vem para nós, a alma não é um negócio então que simplesmente foi criada, não. Eu recebi essa condição, os meus pais tinham essa condição de passar esse elemento vida para mim, abençoada por Deus, claro, sem Deus não tem ser vivo. Como a alma deles é uma alma com natureza pecaminosa, a minha também já recebe essa marca. E aí eu começo a crescer, preste atenção no detalhe, começo a crescer 2, 3, 4 anos, 5 anos, mas eu ainda não tenho concepção de pecado, eu não sei o que é pecado, eu não sei nem o que é certo e errado, eu não tenho consciência disso direito ainda. Eu sei que eu não posso colocar a mão aqui, mas eu ainda não tenho noção das consequências disso, dos porquês, de todos os porquês disso. Ok? Até que um dia, por conta da minha inclinação, que já é visível, meu pai já falou para eu não fazer, mas eu vivo fazendo escondido dele. Eu tomo consciência do que é de fato pecado. Agora eu estou entendendo o que é pecado. Nossa, agora eu entendi, eu ganhei consciência, minha cabeça ganhou maturidade para isso. E agora eu entendi por que eu não posso fazer. Antigamente eu não fazia, mas eu não entendia. Por quê? Não, agora eu sei por que eu não posso fazer. Pastor, com quantos anos? Porque eu tenho filho, não tem como saber. Até porque idade biológica é uma coisa, idade psicológica é outra. Depende da maturidade da criança. Tem criança que é precoce, entende as coisas rapidamente. E tem outras, como eu fui, demora uns 4 anos a mais aí para entender algumas coisas. Então, a partir do momento que a criança percebe, agora eu entendi por que é errado, mas eu vou fazer assim mesmo, ela peca pela primeira vez. Ela sai do seu estado de inocência. A partir dali ela está perdida. A inclinação a leva a morrer espiritualmente. Está morta espiritualmente. E a partir dali ela precisa de salvação. Entender isso é importante nessa mecânica de Paulo aqui, porque responder como é que essa natureza funciona é um grande desafio. E eu estou tentando, antes que você comece a perder um pouco da atenção durante essa mensagem, porque essas questões teológicas, né? Eu estou tentando mostrar a você como é que funciona a mecânica do seu pecado. E a minha tentativa é bem simples, para que você consiga vencê-lo com mais facilidade. Porque agora você tem conhecimento de causa. Como é que esse negócio funciona? Esse é o nosso objetivo aqui. Existem 6 teorias sobre essa questão de como o pecado de Adão nos afeta. Sabia disso? São 6 teorias. Por isso que a gente passa 4 anos no seminário, e quando a gente termina o seminário, a gente olha um para o outro assim e fala assim, nós vamos ter que estudar a vida inteira, né, Lucas? Por isso que o seminarista geralmente é um asfixiado por livro, porque ele percebe que não tem jeito não, sem os livros ele vai ter dificuldade de caminhar. E aí, diante de 6 teorias sobre como o pecado chega até nós, pelo menos 6 teorias saudáveis, porque ainda tem as heresias. Por exemplo, já ouviu falar de pelagianos? Quem já ouviu falar de pelagianos aí? E quem já ouviu falar de semipelagianos? Está vendo? Ó, 3, 4 pessoas. Já sabe como é que é complicado o negócio? Os pelagianos diziam o seguinte: não, a gente não herda nada de Adão não. A gente vem ao mundo limpinho, bonitinho, zerado. Inclusive, se eu quiser seguir a Deus, eu mesmo tenho condições de enxergar a Deus, buscar a Deus, e tranquilo, me converto, porque eu sou top. Os pelagianos. Os semipelagianos, eles também creem que todos os seres humanos, como nós, né, nós cremos, eles são culpados como Adão.
Todos, mas cada um desenvolve o seu próprio pecado. Adão não nos passou nada. Eu mesmo desenvolvo o meu problema. Não tem inclinação nenhuma de Adão em mim. Então por isso que são hereges. Não tem como desvencilhar-se de Adão. Entenda isso. A transmissão da coisa, pecado, atingiu a todos. E é por isso que Paulo vai dizer aqui, porque todos pecaram. Não tem jeito. Então, se a gente está no meio desse negócio, como é que a gente crê, né? Nós batistas cremos que realmente recebemos essa depravação total. E quando nós falamos de depravação total, o pecado nos atingiu tudo. Tudo. Só somos diferentes dos presbiterianos mais radicais, no sentido de que para presbiterianos mais radicais e calvinistas mais radicais, o pecado não só atingiu tudo, mas estragou tudo que temos, tudo, completamente. Ou seja, o ser humano não tem nada de bom, como eu expliquei na semana passada. Eles acreditam assim, nada. Até uma coisa boa que o cara faz, ele faz para o seu próprio prazer e deleite. E isso é um ato de egoísmo. Não é que o cara obedece a Deus lá fora, não, é porque ele obedece porque ele está com medo. Porque ele não tem nada de bom. Mas é difícil a gente perceber, assim, algumas situações, analisar isso de cada ser humano é meio complicado, né? Defender que todo ser humano faz porque quer alguma coisa em troca, mesmo que seja o seu próprio deleite, é um negócio sempre muito complicado. Até porque, se isso fosse pecado, faria de Cristo um pecador também. Se nós fôssemos pensar assim, por que Jesus fez o que fez? Para agradar o Pai. E por que ele fez para agradar o Pai? Porque isso lhe dava prazer. Percebe? Deve ter uma linha benéfica e correta, aliás, tem que ter, sobre o fato de eu fazer alguma coisa para me alegrar em Deus. Tem que ter uma linha aí, um corredor sem pecado, sem inclinação para o mal, porque foi exatamente isso que Jesus fez. Ele conseguiu agradar o Pai, fazer as coisas para agradar o Pai sem ser um egoísta, com atitudes inclusive de sacrifício, como vai dizer Filipenses 2. Bem, Romanos 5,18, está com a Bíblia aberta aí para a gente caminhar para o final? Romanos 5,18, quero chamar a atenção para uma coisa. A Bíblia diz, portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Duas coisas que eu quero te chamar a atenção desse versículo aí. Primeiro, fica muito claro que o pecado de Adão nos trouxe morte a todos. Ou seja, o negócio foi transmitido para nós mesmos. Não tem como correr disso. Por isso que os pelagianos e semi-pelagianos são, assim, defensores de uma heresia. Não tem como correr dessa ideia. Agora, percebe também um segundo detalhezinho aí, que através de Adão, a raça foi amaldiçoada com o pecado. Tecnicamente falando, ela foi desgraçada. Tecnicamente falando, precisa não estranhar a palavra. Agora, através de Cristo, a humanidade recebeu uma dádiva. E percebe que essa ideia de que Jesus morreu só por alguns é furada. Olha o paralelismo que Paulo está fazendo. Porque tem uma linha hoje que diz aí que Jesus só morreu por aqueles que serão salvos. Não é isso que a Bíblia ensina. E que se alguém quiser se salvar e não tiver nesse time, também não consegue. Olha isso. Mas o texto está dizendo de humanidade, que através do ato de Adão, todos encontraram perdição. Mas que através do ato de Cristo, todos têm agora à disposição a salvação. Todos. Ele morreu por todos. Só que a graça, ela só é eficaz na vida daquele que pela fé se entrega ao Senhor. E até para fazer isso, ele tem que ser convencido pelo Espírito. Mas o ato de decisão é dele, é da pessoa, é ela quem decide. Tem salvação para todos, basta que se converta, basta que queira. Mas é interessante nós pensarmos, lembra do matagal?
Lembra do seu terreno? Lembra do terreno que você está limpando aí? Até o final da sua vida você vai limpar? E deixa eu te garantir, te deixar bem tranquilo, que você vai morrer e não vai conseguir limpar esse terreno todo, tá? Pode ficar tranquilo, que não vai. Porque se conseguisse limpar todo, você viraria Jesus, sem pecado. Não há possibilidade para isso. E outra coisa, você ainda começa a obra míope. Você não enxerga direito. Então você olha assim, ó, parece que está limpo, quando você se converte. Mas você não está enxergando bem o terreno, não. Você acha que está limpo o negócio. Aí quando você põe um óculos, você acha que o terreno ia até ali, ó, 20 metros na frente. Quando você põe um óculos, você percebe que o seu terreno é bem maior, o matagal é bem maior do que você pensava. É isso que a palavra de Deus faz com a gente, ela é o óculos. Você começa a enxergar coisas em você que você nunca tinha imaginado que tinha, que existiam. Você achava que até então, não, eu vou vencer esses 4, 5 pecados aqui, ó, virei anjo, estou lindo. Quando você consegue finalmente vencer esses 5, você descobre que você tem mais 50. E aí você vence os 50, quando você olha assim, você fala, Aí você começa a entender o que é graça. Só a graça. Só a graça. Existem 6 teorias sobre como esse negócio de Adão nos atinge. E existe uma teoria interessante, que é inclusive a que defendemos aqui, como professor, né, defendo, particularmente com os alunos do seminário, chamada de teoria da depravação apropriada de maneira voluntária, ou apropriada voluntariamente. Também chamada de TDAV, que é uma corrente arminiana que surge em Zwinglio, um dos reformadores da igreja. Zwinglio foi um dos reformadores da igreja. E sabe o que é que ele ensinava? Ele ensinava o seguinte: quando você recebe a herança, a natureza de Adão, você recebe apenas a inclinação. A culpa de Adão, ela não é jogada sobre você. Não existe nenhum lugar na Bíblia, que vai dizer que a culpa de Adão está sobre você. Até porque parece que é uma contradição. A Bíblia diz que os filhos não vão pagar pelos pecados dos pais. Como é que eu pago pela culpa de Adão? Que nem meu pai é, o meu ancestral está anos-luz de distância. Não tem sentido. Porque se o filho não paga pelo pecado do pai, ainda mais o neto, o bisneto. Eu sou o que de Adão? Não tem nem palavra para isso. Entende? Então como é que eu pago? E aí Zwinglio dizia: você não paga pelo pecado de Adão, você paga pelo seu. A inclinação está em você. Lembra do período da inocência? Quando você quebra o período da inocência, você passa a ser culpado pelo seu pecado. Zwinglio diria o seguinte: por isso que ao reino de Deus as crianças pertencem, porque elas estão num estado de inocência, elas ainda não quebraram, então não tem como culpar. Mas na semana passada eu falei com você, né? Deus é Deus. E aí hoje já tem gente pensando o seguinte: mas Deus sabe qual seria o futuro dessa criança, se ela se converteria ou não. Será que seria um ato de justiça? Aí é coisa que pertence a Deus, a gente não sabe. Mas consegue perceber? Quero que você guarde isso hoje. Não ande por aí com aquela síndrome do patinho feio, dizendo o seguinte: está vendo, minha vida é uma catástrofe por causa de Adão. Você não pode nem dizer que a sua vida é uma catástrofe por causa do seu pai. Embora o seu pai possa ter ajudado a ficar ruim, sua mãe. Mas a culpa do seu terreno é sua. O terreno está cheio de mato porque você deixou a inclinação tomar conta. Então, por isso, eu também tenho que fazer a minha parte, que é andar em santidade e buscar vencer o pecado dia após dia. Saiba que você levanta todo dia e tem um terreno para você limpar.
Não esquece não, porque dessa forma fica mais fácil. Levante todo dia nesses próximos 364, que hoje você já levantou, e pense o seguinte: eu tenho um terreno espiritual para limpar. Isso não é culpa de Adão, não. Fui eu que deixei esse negócio tomar conta. Eu não capinei isso aí durante anos, agora eu vou ter que dar conta. Passei a semana inteira, o mês inteiro passando na frente da minha casa e vendo aquele matinho crescendo. E pensando assim, tem que tirar isso daí. Mas hoje não, porque eu estou muito cansado. E aí quando o negócio já estava quase cobrindo a grade, falei, agora eu vou ter que tirar isso aí. Isso é vida espiritual. Se você deixar o negócio crescer, toma conta do jardim. Não deixa a erva daninha crescer, porque senão daqui a pouco você não está vendo o jardim mais. Arranque pela raiz. Vença os pecados do seu dia a dia. Não sei o que é que Deus está falando com você, mas tem que vencer. Tem que vencer, tem que lutar. Pecado é uma coisa que a gente luta diariamente. A gente não pode deixar. Comece o ano já pensando o seguinte: o que é que Deus tem cobrado de mim? O que é que eu preciso vencer? O que é que Deus tem falado ao meu coração? Qual é a parte que precisa amadurecer? Qual é a parte que precisa ser extirpada, eliminada da minha vida? Eu vou lutar seriamente em relação a isso. Lute, leve a sério, porque é você quem está crescendo, é você quem está se santificando, e é você que, à medida em que se santifica, melhora os seus relacionamentos com aqueles que estão ao seu redor e também com o seu Deus. Então isso é muito bom. Crescer é muito bom. E aí? O que é que Deus tem falado com você? Qual é o pecado que seria o primeiro a ser derrubado nesse início de ano? Olhe feio para ele. Encare-o de frente. E lute para eliminá-lo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de olhar para a Bíblia e ter tanta clareza em relação à vida espiritual. Sem a Bíblia estaríamos numa escuridão total, e a Tua palavra nos dirige, nos mostra o quanto precisamos mudar e vencer. Estamos aqui falando de pecado para que possamos Te agradar, e que nós possamos ser perseverantes, contínuos e profusos na batalha em relação ao nosso pecado diário. Nós possamos eliminar os focos, ó Deus, que não Te agradam, que nos atrapalham no reino, e que possamos caminhar de uma maneira saudável, crescendo. Crente saudável é crente que cresce, e sabemos disso, que elimina suas mazelas, continua crendo. Nós tenhamos esse crescimento, que esse ano seja um ano especial nas vitórias em relação aos nossos pecados, que possamos chegar ao final do ano bem mais santos, não apenas mais santos, porque sabemos, ó Deus, que Tu tens feito a obra, mas que possamos chegar bem mais santos, que não atrapalhemos a ação do Senhor na nossa vida, a fim de que possamos crescer bastante. Abençoe o Teu povo, ó Deus, ajudando-o a eliminar pecados, porque assim teremos uma igreja mais saudável, teremos também uma sociedade mais saudável, e claro, Teu reino atingirá muito mais pessoas, se nós formos mais santos, obedientes. Oramos, abençoe este ano que começa. Nós queremos colocá-lo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.